Obrigado, Emily. Obrigado, Anderson. Eu, Isabel pre também pelo eu aceite. preciso assinar isso ou te mando Não, autorização já tá pela gravação? autorizado Tá, pela gravação. tá ok. Então, bem-vindo a todos e a todas. Dando então continuidade ao o nosso curso, nosso encontro aqui sobre esse curso de softwares, né? Eu estou aqui procurando o título aqui porque eu troquei a página, só um instantinho, para a gente falar bem direitinho, que eu troquei aqui. Perdão, perdão. Onde é que tá? Aqui. Muito certo. É curso de criação de banco de dados, o uso de softwares, né, numa pesquisa, e aí, sobretudo, em história. Lembrando que esses usos de softwares, eles são válidos para vários tipos de pesquisa, em várias áreas, não apenas em história, né? Então, realmente, em termos metodológicos, a gente pode aplicar essas técnicas, né, esses métodos para outros tipos de pesquisa também. Hoje então à tarde, né, dando continuidade, portanto, à nossa programação. Hoje à tarde a palestra vai ser, né, com Cássio Albernaz, que é professor da PUC do Rio Grande do Sul, que vai ter o título da fala dele, Quando o Pensamento Vira Dado, né, uma experiência da base de dados a partir da tradição do pensamento autoritário brasileiro, que é uma pesquisa que é desenvolvida lá na PUC com um grupo que eu conheço, um grupo bastante profissional e muito bom. Esse o sistema de trabalho que nós estamos adotando para lembrar a todos e a todas funciona da seguinte maneira, né, viu, Cássio? Nós vamos fazer, né, a tua fala, tu vai ter aí mais ou menos até no máximo até umas 4h30, a gente vai conversando aqui, e a ideia é que na última meia hora a gente abra espaço para as perguntas. Então, todo Perfeito. mundo que tiver perguntas, vá anotando ou vá já fazendo as perguntas no chat do lado, que aqui entre nós está o nosso bolsista, o bolsista do Laboratório de Narrativas Históricas, que é o Israel Menezes de Lacerda. Ele vai anotar as perguntas e na ordem em que as pessoas forem fazendo, ele vai anotando elas para depois repassar no momento das perguntas. O Israel também vai ao longo da tua apresentação, Cássio, ele também vai disponibilizar para o pessoal no chat um link do Google Docs, que eu peço que todos acessem o link e preencham, que é a chamada dessa segunda parte da atividade de hoje, que vale pela presença dessa parte da tarde. Então ali tem as informações, preencham todas, que isso aí vai ser depois exportado para uma tabela do Excel e depois a gente faz os certificados de acordo com vocês preencherem os nomes. Então eu peço cuidado no preenchimento, nos e-mails, nos nomes, para que tudo saia bem direitinho, que não tenha problema. Essa vai ser a nossa metodologia, tá? Se depois, lá na hora das perguntas, alguém quiser fazer perguntas de viva voz, também podem fazer. Depois também eu vou pedir uma coisa que nós esquecemos no turno da manhã, que é no final lá do vídeo, que todo mundo, se possível, ligue os seus vídeos para a gente fazer uma foto coletiva e tal, e mostrar aí nas mídias, que fica bem bacana, né, a reunião e a quantidade de gente. Já temos 57 pessoas na sala, e vamos começar então, Cássio, tá? Passando a palavra para o Cássio, que, diga-se de passagem, ele é professor colaborador do programa de pós-graduação de História da PUC, ele tem pós-doutorado, né, na PUC também. A formação do Cássio, ele começou, né, Cássio, cursando Ciências Sociais, tu cursou, mas não chegou a concluir, correto? Não, foi o contrário. Eu comecei em História, Começou em formei História. em História depois, formei em Ciências Sociais. Eu formei. Ah, bom, Eu não tá, boto chegou no a currículo, formar. mas eu formei. Pois é, eu tô aqui com o teu currículo aberto, e como não vi, é por isso que eu perguntei. Mas E então fiz o um. Cássio é formado então tanto em graduação em História quanto uma graduação em Ciências Sociais, né? E tem mestrado, doutorado em História, pós-doutorado também. E ele vai ser o nosso palestrante aqui de hoje, é uma grande satisfação, tá? Tê-lo aqui conosco. E aí eu pergunto para ti como é que tu vai querer fazer. Tu vai querer fazer dessa maneira que nós conversamos, comigo, eu projetando aqui a tela da tua apresentação e tu
falando? Pode ser, Pode ser? sem problema. Ou não tem como disponibilizar para todo mundo num Google, num Drive, e aí todo mundo baixa, e aí conforme eu for falando, o pessoal vai acompanhando pelo material? Não sei se existe essa possibilidade, eu não sei se eu estou te complicando, né? Não, eu tenho que olhar aqui, se alguém também souber Não, como fazer. então faz Deixa eu como tu olhar sabe, aqui. que eu acho que a gente ganha tempo, né? Aham. Não, eu Bota acho que ali, o tudo bem. único senão é que todo mundo vai estar olhando o meu computador, eu não posso esquecer em nenhum Claro. momento dessa questão. E ao mesmo tempo tu vai ter que ir me dando as instruções para a É, gente eu acho ir que passando os slides, tá? nesse início aqui até não precisa muito, que são algumas questões mais teórico-metodológicas, mas de repente para dar uma Tá, olhadinha, quando chegar no banco eu te aviso, e tá. aí para tu, pelo Bom, menos o pessoal ter visualizar um pouco que eu vou falar, né? tá. Não, de qualquer maneira, eu vou aqui já abrir o Tá, PowerPoint, fica à já está vontade. aqui e, por favor, cara, essa palavra está contigo e aí conforme a gente for aqui, eu já vou agora lançar aqui pro pessoal, tá? Bem, primeiramente eu quero agradecer, João, pelo convite, fico lisonjeado pela lembrança do amigo, né? E quero já inicialmente falar sobre essa experiência de pesquisa, que não é uma experiência de pesquisa apenas minha, é uma experiência coletiva, né, de um grupo de pesquisa da PUC, coordenado pelo professor Luciano Abreu, tá, muitos outros professores da casa que compõem esse grupo, alunos de doutorado, mestrado, iniciação científica, etc. E também dizer que essa experiência de pesquisa foi um projeto, então, financiado pela CAPES, né, dentro do projeto do PNPD, do Programa Nacional de Pós-Doutoramento, né, onde não formamos, né, mas enfim, tivemos 4 pós-docs, né, e eu fui um dos pós-doutorandos desse projeto. Então, né, para ficar claro que esse projeto então envolve muitas outras pessoas, eu estou aqui apenas vou fazer uma apresentação, né, do projeto. Também gostaria de falar da minha experiência em base de dados. Né? Eu fiz, na minha tese de doutorado, né, eu utilizei base de dados, na minha dissertação de mestrado eu utilizei base de dados, né? Já utilizei, então, pelo menos na minha carreira, umas 4 modelos diferentes de base de dados, né? Desde bases mais simples até bases mais complexas, né? E essa base aqui que eu trago para vocês, então, é uma base de um modelo que a gente poderia dizer mais simples, né? É uma base de dados qualitativa, né? Ela não é uma base quantitativa, né? Isso é uma coisa importante de ser dita, porque parece que quando sempre a gente está falando em base de dados, parece que sempre está falando em dados quantitativos, né? E não é, né? Você pode, né, trabalhar perfeitamente com base de dados qualitativas, mas essa base tem uma característica bem interessante, né? Que ela é uma base sobre história intelectual, né? Não história dos intelectuais, mas uma história intelectual, uma história do pensamento. Tá? E até diria para vocês que isso gera uma série de implicações teóricas, né? E metodológicas, obviamente. Então vão dar a essa base uma característica bem peculiar, exatamente por se tratar do pensamento como dado. Né? Exatamente por isso que o título da apresentação é Quando o Pensamento Vira Dado, né? Uma experiência de base de dados a partir da tradição de pensamento autoritário no Brasil. Então, se utilizar dessa ideia de base do pensamento, né? Como um dado. Né? Essa implicação que eu chamei a atenção teórica é porque a gente faz aqui o que a gente poderia chamar de uma história conceitual, né? Naqueles termos colocados por Reinhard Koselleck ou colocados pela escola de Cambridge, ou, né, ligando essas duas tradições, ou ainda ligando a uma tradição francesa da história conceitual do político, é por onde mais ou menos a gente navegou, né, em termos teóricos para a construção dessa base de dados. Tá? Só que antes de falar propriamente dessas implicações teórico-metodológicas, eu gostaria de falar um pouco sobre base de dados. Né? Então, eu imagino que todo mundo que está aqui tem interesse em base de dados, deve ter tido algum contato, ou
né, pretende vir a ter algum contato com base de dados, mas de qualquer forma eu queria fazer algumas considerações iniciais, né, sobre uma introdução à base de dados. Né? Então, para que serve uma base de dados? Primeiramente, ela serve para nos organizar informações de grande quantidade ou mesmo gerar informações em grande quantidade. Lembrando que a gente tem base de dados que elas podem produzir inferências, inclusive, né? Principalmente base de dados de cunho quantitativo. Né? As bases quantitativas existem uma série de técnicas, né, estatísticas que podem nos ajudar a gerar inferências. Não é esse aqui o caso, né? Esse caso aqui é muito mais um caso de organizar informações e comparar, né, dados, variáveis, cruzar, né, variáveis dentro de um volume de dados que passa a ser organizado a partir da base. Né? Lembrando que, além da questão técnica de montagem, então, de uma base de dados, a gente tem que ter essa preocupação metodológica. Né? Então, as etapas da construção de uma base de dados, né, e mesmo da sua utilização posterior, elas têm que estar orientadas pela uma problemática de pesquisa. Eu sei que eu estou falando coisas meio óbvias, meio bases, né? Mas acredito que são importantes serem ditas. Né? A gente não pode entender a base de dados apenas como um acúmulo exaustivo de informações. Né? Você pegar fontes, né, e acumular fontes de forma exaustiva num software ou, enfim, numa tabela, né, não importa qual a origem, né, dessa tabela, de que tipo de software isso não é uma base de dados, porque a base de dados ela precisa, então, articular uma técnica de organização de dados com as etapas da pesquisa, e entre elas a principal é uma problemática de pesquisa, ou seja, você organiza uma base de dados para te ajudar a resolver um problema de pesquisa. No nosso caso aqui, ou no meu caso específico, um problema histórico. Você lança um problema histórico, né? Você vai ter fontes que vão te ajudar a responder, e diferentes fontes que vão te ajudar a responder esse problema. Né? Muitas vezes essas fontes são massivas, são em grande quantidade, você precisa organizar essas fontes em função de uma problemática de pesquisa, então tendo aí toda uma série de implicações com o projeto, né? Implicações teóricas, implicações metodológicas. Então essa base que eu vou trabalhar aqui é uma base simples, né? Lembrando que toda base, né, não importa, muito software ela é um tipo de tabela, né? Muitas vezes o ecrã do software não é uma tabela, mas por trás dela gera tabelas, né? E lembrando que, além de bases simples, como eu já citei, existem bases muito complexas, né, quantitativas, que podem gerar inferências, que podem gerar diversos tratamentos estatísticos. Né? O pessoal das ciências sociais, o pessoal da economia, gosta muito desse tipo de dado econométrico, né, para ajudar a gerar inferências. Não é o caso aqui dessa base em história, isso é possível em história também. Né? Eu mesmo utilizei na minha tese de doutorado alguma coisa de estatística, né, trabalhando com método prosopográfico, mas para trabalhar com pensamento político, pelo menos da forma como a gente entendeu, né, para esse projeto aqui, para essa base específica, né, não era o caso de quantificar nenhuma variável. Né, não há variáveis quantificáveis. Né? Então, essas informações apresentadas, né, registradas, né, em forma de tabela, elas sempre se dão com relação a uma unidade da base. Né? Você vai ter N variáveis, né, que são relacionadas a uma unidade da base, ou uma pessoa, se for, por exemplo, uma base biográfica, né, uma empresa, se for uma análise setorial, empresarial, ou mesmo de órgãos do Estado, né, que foi uma coisa que eu, por exemplo, fiz, né, ou de uma paróquia, ou aqui no caso específico de que eu estou tratando de um autor, ou até de um conjunto de autores. Né? Então a base de dados ela vai servir para transformar essas informações brutas, né, que tem num documento, ou numa obra, no caso aqui de um livro, né, a minha fonte primária são livros, né, em dados que eu posso classificar sobre uma determinada rubrica, né, ou que eu posso renomeá-los, né, reagrupá-los. Primeiro a gente desmonta esse dado, né, a gente desagrega esse dado e depois reagrupa ele conforme as questões metodológicas aí, e a problemática de pesquisa. Depois eu vou avançando um pouquinho nisso. Então, isso faz com que a base de dados não seja um simples arquivo, né, de informações brutas. Né? Um arquivo de informações brutas não é uma base de dados, mas um arquivo de informações brutas pode te ajudar,
né, a organizar uma base de dados a partir, então, de um projeto, de uma problemática, de definição de objetivos, etc. Né? Toda uma questão teórica, metodológica. Outra coisa importante de entender é que a base de dados também ela não é resultado de pesquisa. Né? Pelo menos no entendimento primário. Ela até pode ser resultado de pesquisa se o teu objetivo de pesquisa for, né, exatamente a publicização de uma base de dados. Mas, via de regra, a base de dados é utilizada como um instrumental, né, que fica entre um meio caminho, entre os dados brutos, que vão ser trabalhados, né, e categorizados dentro da base, e uma demonstração textual, ou seja, um texto, né, final. Então, ela é uma ferramenta de trabalho. Eu gosto de entender sempre a base de dados como uma ferramenta de trabalho que ajuda a estruturar uma reflexão. Ela dá um suporte, né, para uma tese ou, enfim, para uma reflexão. Né? Via de regra, as bases de dados não são o fim da pesquisa, né? Elas são um meio, né, para a pesquisa e principalmente para responder problemas, né, historiográficos ou de qualquer natureza, ou de uma reflexão, né, gerando uma tese, enfim. Quais são as informações da base, né, de dados? São as informações dadas pelo material bruto, né, pelas fontes. Então a gente só pode tirar os dados da base das fontes. Né? É possível bases para um único corpus documental, é possível que você tenha vários corpos documentais diferentes, né, para alimentar uma mesma base. Eu, quando trabalhei, por exemplo, com prosopografia, utilizava diferentes fontes, né, e cruzava diferentes dados para conseguir compor a minha base. Tá? Então, elas são informações desse material bruto, e a partir desse material bruto, né, a gente... Desculpa te interromper, por favor, Cássio. Tu poderia só explicar o conceito de prosopografia, porque eu tenho alunos aqui presentes de graduação que estão tendo o primeiro contato com esse conceito, que eu acho que seria interessante, tá? Por favor. Beleza. Prosopografia, num sentido bem rápido do termo, é uma biografia coletiva, biografia de grupos coletivos. Eu, na minha tese de doutorado, em vez de fazer biografia de um indivíduo, né, um indivíduo pode gerar uma base de dados. Né? Você pode biografar um indivíduo e gerar uma base de dados. Né? E as variáveis podem ser ano de nascimento, pai, mãe, onde é que estudou, onde é que trabalhou, onde é que se formou, enfim. Mas também existe a possibilidade de fazer biografias coletivas. Essas biografias coletivas de grupos, né, se chama prosopografia. No meu caso específico da minha tese de doutorado, eu trabalhei com os conselhos técnicos, né, que são órgãos do executivo, né, de administração direta, né, mas que são órgãos de nomeação, né, não são órgãos eletivos, né, e nem órgãos de carreira. Então eu mapeei o perfil desses indivíduos que passaram por esses órgãos. Então cada indivíduo me gerava uma série de informações, né, e você precisa, claro, gerar variáveis para esse conjunto de indivíduos que todos, né, ou a maior parte do N, né, o que a gente chama de N, é o número de indivíduos, possa responder. Por exemplo, vamos dizer que para o meu problema de pesquisa era muito importante saber se o cara tinha ou não tinha curso superior. Tá? Então eu preciso dessa informação para o número de indivíduos. No meu caso, eu trabalhei com 314 indivíduos ao mesmo tempo. Então eu precisava ter essa informação, né, dessa pequena variável, né, que era a formação, por exemplo, em curso superior, para os 340 indivíduos. Ah, mas eu não consigo para os 340 indivíduos? Não tem problema, existem técnicas estatísticas, né, que ajustam, né, e normalizam os dados. Então, né, é bom que os dados sejam mais exaustivos possíveis, mas nem sempre, né, nem sempre é possível. Espero que tenha respondido aí, João, o que é a prosopografia. Excelente, obrigado. E essa base prosopográfica é uma base muito diferente dessa que foi trabalhada nesse projeto, que é uma base de pensamento político, né? Ou seja, de ideias a partir de livros. Né? Então, a técnica básica que é utilizada, né, é você decompor o dado, né, e reagrupá-lo, reconceitualizá-lo, né, dar novos conceitos a isso. Então, é muito interessante que o mesmo objeto de pesquisa feito por diferentes pesquisadores, você pode gerar rótulos e conceitos e rubricas totalmente diferentes.
porque depende, né, de uma determinada leitura do corpus documental, de uma determinada problematização, né, do corpus documental. Então, é interessante que a base de dados também, principalmente para pensamento político, mas também para outros problemas de pesquisa, ela não é final, né? Ela é o resultado de uma série de escolhas e opções do pesquisador, né? Mas como a gente sabe das responsabilidades metodológicas, essas escolhas têm que ficar sempre muito bem explicitadas do porquê utilizar determinada variável, do porquê utilizar determinado conceito, não outros, né? Então é isso que torna rico, né, o debate teórico-metodológico a partir de base de dados, que são essas escolhas que o pesquisador faz, né? Mesmo pesquisas que não utilizam base de dados, são os mesmos problemas. Você a todo momento também precisa, né, fazer escolhas e justificar suas escolhas. Então, na verdade, a base de dados ela não é nada muito diferente de outras pesquisas, a não ser que você está utilizando uma ferramenta, né, para organizar um volume grande de dados, né? E é importante que essas rubricas, ou seja, os nomes, né, e os conceitos que vão ser dados às variáveis, estejam ligados ao projeto de pesquisa. Você não pode ter lá um projeto de pesquisa onde você define uma hipótese, objetivos, onde você define objetivos específicos que vão ser trabalhados e a sua base de dados trata de outra coisa absolutamente nada a ver, né? Mas, ao mesmo tempo, como toda pesquisa histórica, são coisas que vão sendo feitas, né, ao longo da pesquisa. Eu lembro de ver muitas pessoas assim tentarem fazer bases de dados exaustivas, assim, nome do pai, nome da mãe, nome do avô, nome da avó, idade, o local de nascimento, e às vezes esses dados não estão disponíveis, né? Isso não é um problema, né? Desde que você trate de forma estatística isso, então não é um problema. Mas o que é um problema é você criar, pode se tornar um problema, ou pelo menos um desperdício, né, de energia no trabalho, é você buscar dados a partir de variáveis que não respondem ao teu problema de pesquisa e nem tem a ver com a sua hipótese, né? Então, isso eu vi muito, né, ao longo da minha trajetória, pessoas construindo bases de dados com variáveis que não tinham qualquer relação, né, com a hipótese de trabalho ou com o problema de pesquisa. Claro que quando você está lá construindo a base de dados, muitas vezes o seu problema de pesquisa muda ao longo da trajetória, suas hipóteses se reformulam. Então é óbvio que é importante você ter um volume de dados muito maior do que realmente os dados que você vai trabalhar. Mas se você conseguir essa clareza, né, do projeto desde um ponto de partida, isso também poupa trabalho. Então eu vejo muitas pessoas sofrendo, fazendo base de dados, levantando volumes, né, estonteantes de dados que muitas vezes não respondem o problema da pesquisa e não respondem à hipótese de trabalho. Então é importante deixar isso muito claro, né, eu acho que é esse o recado que eu estou querendo dar, que a base de dados tem uma relação direta, né, íntima com o projeto de pesquisa, com as suas hipóteses, com a sua problemática. Tá? Outra coisa, então, né, que eu já falei, mas eu vou reforçar, a base de dados também pode ser completa por várias fontes. Você não precisa, para cada fonte, criar uma base de dados. Ao contrário, você pode criar uma base de dados que dê conta, né, de múltiplas fontes. E aí, terminei minha base de dados. Bem, a partir do momento que você finalizou sua base de dados, aí você passa a interrogar a base de dados. Né? A pesquisa não termina no momento que finalizou, né, essa organização dos dados. Ao contrário, é ali que vai começar o processo mesmo, mais interpretativo, né, um processo de inferências e de análise dos dados, respondendo lá a problemática que você levantou ao longo do projeto. Lembrando que as bases de dados também têm seus limites, né? Não dá para achar que a base de dados resolve todos os problemas, né? Como eu coloco sempre, é uma ferramenta dentre outras, ela não é uma ferramenta final, né? E ela é apenas uma etapa da reflexão desse processo de organização das fontes, de reflexão sobre as fontes, de construção, né, de melhoramento da problemática, de construção, né, e reparando as arestas das hipóteses. Então ela é apenas uma etapa desse processo. Certo? Então, feito esse introito, né, esse introito é mais para a gente começar a conversar a partir de um mesmo lugar, né? Então foi ali uma introdução muito básica à base de dados. Eu vou começar então a falar da base de dados propriamente que foi
realizada, né, e já foi finalizada, enfim, e vem nos dando os grandes frutos desde 2015, que é essa base sobre o pensamento político autoritário brasileiro. Então, essa base ela é um dos resultados, né, de pesquisa, né, do nosso projeto. O nosso projeto, né, pretendia ter a base como um dos resultados, né, de um projeto muito amplo, né, intitulado Estado, Desenvolvimento Econômico e Inserção Internacional, tradições autoritárias e desenvolvimento nos discursos intelectuais da grande imprensa no Brasil contemporâneo, né, um projeto que daria conta de um escopo temporal de 1930 a 1985, um projeto bem ambicioso, né, um projeto gigantesco do ponto de vista das problemáticas e dos temas que estão envolvidos, mas que também contava com um grupo de pesquisadores bem competente, um grupo de pesquisadores um número bem grande de pessoas, né, envolvidos. Mas, ao mesmo tempo, apesar de se ter recursos, de se ter material humano, de se ter todas as condições para realizar essa base, ao longo, né, do processo a gente teve que fazer uma série de escolhas, né, e algumas coisas foram ficando para trás. Entre elas, por exemplo, a questão da imprensa, né, porque por uma questão mesmo de dar conta do projeto. O projeto, né, depois ele foi desdobrado em outros projetos, né, e aí a gente acabou dando conta da imprensa, mas não no momento exatamente da execução desta base. Então essa base ela ficou muito mais restrita a obras de alguns intelectuais ligados, né, ao que o Bolívar Lamonnier chama de tradição autoritária, ou, né, intelectuais, pensadores ligados a essa tradição autoritária. E aqui estou eu pensando na tríade, né, autoritária brasileira, do pensamento autoritário brasileiro, Oliveira Viana, Azevedo Amaral, Francisco Campos, né, mas também trouxemos outros intelectuais, né, para análise, né? E essa escolha, então, foi uma escolha feita muito em função do próprio contexto de debate, né? Então aí tem uma questão teórica e metodológica importante, que foi tentar recuperar um contexto de debate, com quem esses caras debatiam, tá? Essa base, ela, então, tem por foco, né, os livros desses autores, né, são livros, a gente escapou de matérias de jornais, escapou nesta base, depois a gente recuperou isso em outro momento, né, mas nesta base ficamos apenas com os livros e quase todos os textos originais de primeira edição, né. Então, para isso, né, foi feito então um levantamento exaustivo da obra de cada autor, né. A gente teve que adquirir esses primeiras edições desses livros, tá? E inclusive livros anteriores ao período cronológico, né, que a gente colocou a partir de 1930, mas, né, edições de populações meridionais do Brasil de 1919 e outros livros da década de 20 do Oliveira Viana, né, entrando anos 30 com o Azevedo Amaral e o próprio Francisco Campos, e depois, né, outros autores que a gente traz aqui como Roberto Simons, Mário Travassos, Golbery Couto e Silva, e etc. A nossa ideia, então, aqui era poder cruzar, né, numa perspectiva sincrônica e diacrônica, ou seja, ver o que eles estavam discutindo ao mesmo tempo num determinado momento e o que foram discutindo ao longo da obra, né, numa perspectiva diacrônica, questões que eram fundamentais da argumentação desses autores, né? E com isso a gente chegou a algumas variáveis, né? Uma delas é o conceito, né? Lembrando que, como eu disse lá no início, a gente estava de alguma forma perseguindo, né, uma história conceitual do pensamento autoritário, né? E a gente acabou chegando então em 4 categorias. Essas categorias foram tiradas, obviamente, de uma leitura mais geral da obra, né? E também da própria historiografia, né? Muitos textos já tratam desses autores e também já tratavam tratam de aspectos dessas variáveis, e aqui a gente conseguiu juntar, né, em Oliveira Viana, Francisco Campos, Azevedo Amaral, Mário Travassos, Golbery Couto e Silva e Meira Matos, essas variáveis que estão presentes na obra deles, né, ao longo do tempo. Presentes e também de ritmos e graus variados. Tem uns que tratam mais esses temas, outros tratam menos. Inclusive, isso são indicativos para a pesquisa. Por que um autor abandona
determinada categoria, ou por que que ele abandona um conceito, ou por que que ele modifica aquele conceito, ou por que ele não trata daquele conceito, mesmo tratando de temas análogos. Então, tudo isso levantam questões de pesquisa super pertinentes e interessantes para entender, né, o pensamento de autores. Então, uma primeira categoria que a gente trabalhou foi chamada de autoritarismo, democracia, tá? Que é o que esses autores entendiam sobre o regime político, né? Se esse regime era ou não era adequado à realidade brasileira, se esse regime deveria ser mais ou menos inclusivo, enfim, uma série de análises que esses autores vão fazer. Né? Lembrando que a gente está tratando de pensamento autoritário, então, obviamente, o autoritarismo é uma categoria natural, né, desse projeto de pesquisa, e a democracia como seu contrário, né, ou enfim, para esses autores não, né, para esses autores, inclusive, eles falam em democracia autoritária. Então, a questão histórica é essa, né, como é que você pode entender, né, um Oliveira Viana, um Azevedo Amaral falando de democracia autoritária, né, sendo que muitas vezes para nós, ou numa leitura mais rápida, né, democracia e autoritarismo são coisas excludentes, né? Então a gente tem que tentar entender lá no contexto linguístico da época, do debate ao qual eles estão inseridos, o que isso significa. Tá? Então é por isso que se volta a essas obras primárias como fonte. Tá? Uma outra questão que emerge desses autores é o conceito de nacionalismo. Né? E aqui, quando eu estou falando conceito, não significa que necessariamente nos livros deles eles usam a palavra nacionalismo. Tá? Conceito vai muito além de uma palavra. Né? A ideia do conceito pode está permeando o debate, eles não utilizarem necessariamente a palavra de nacionalismo. Então, aqui a gente está entendendo o nacionalismo como uma necessidade de adequar leis às instituições, né? À nossa cultura, adequar as leis à nossa cultura, adequar as leis e as instituições à nossa realidade nacional. Tá? É um pouco uma das principais críticas do pensamento autoritário, que é a crítica da cópia, aquela ideia de que o Brasil, as leis não funcionam, as instituições não funcionam, porque são cópias, né, de leis e instituições estrangeiras. Então nós precisávamos buscar essa cara, né, legislativa do Brasil, a cara legal do Brasil e uma cara institucional do Brasil. Essa é uma das principais críticas do pensamento autoritário, inclusive, que é por isso que eles afirmam por que o liberalismo não pode dar certo no Brasil. Para eles ele não pode dar certo porque é uma importação de uma ideia, e por que o regime liberal democrático, como funciona, né, na Inglaterra, não pode ser aplicado ao caso brasileiro. Tá? E aí eles fazem todo um regresso histórico, né? Partem lá do processo de colonização do Brasil para entender esse ethos cultural brasileiro, né? E exatamente para afirmar que essas instituições não se adequam à nossa realidade e, ao mesmo tempo, propor uma solução para isso. Quais seriam as instituições que poderiam vir a se adequar? Uma terceira variável que a gente trabalhou é chamada de modernização. Né? E aqui, basicamente, a gente entende modernização como ideias reformistas, ou seja, ideias de mudança, né? Institucionais, legislativas, políticas, né? Ou mesmo a construção de ideias de futuro, ou seja, projetos, né, de modernização ou desenvolvimento. Então aqui não diz apenas, a modernização não diz apenas a uma questão econômica, né, uma modernização através da industrialização ou não, mas a modernização inclusive institucional, cultural, né, e ligada ao que eles entendiam para a realidade brasileira. Né. E a última categoria, na falta de uma melhor rubrica, né, nós acabamos chamando de outro. Por quê? Porque lá no nosso projeto inicial a gente colocou uma das variáveis relações internacionais, mas relações internacionais de alguma forma como rubrica, né, como variável, ficava ruim porque parecia que eles escreviam sobre relações internacionais, e não é isso. Né? Nós estávamos entendendo relações internacionais, ou esse outro, né, não aqui por um critério de alteridade, né, o outro aqui não é um outro relacional, né, um alter, né, mas o outro é uma visão que se tinha da realidade de outros países, ou seja, como é que o Brasil, né, se colocava no concerto das nações frente à nossa organização política institucional frente a outros países, e mesmo buscando exemplos, né, desses países que poderiam ser aplicados e que não deveriam ser aplicados ao caso brasileiro, principalmente o que diz respeito ao modelo político e ao modelo
desenvolvimento. Um pouco do que eu disse anteriormente, né? Por que o liberalismo, né, seria difícil no Brasil? Né? A dificuldade do liberalismo no Brasil, segundo os autoritários, é porque ele não se adequa, né, à nossa história, não se adequa às nossas instituições, não se adequa, né, à nossa cultura. Tá? Em contraposição a isso, então, eles vão chegar a um tipo de análise que a gente entende chamada de realismo político, uma visão orgânica da sociedade. É isso que o pensamento autoritário buscava, né? Uma visão orgânica da sociedade, onde o Brasil pudesse criar, através das suas próprias variáveis, né, do próprio realismo político, da sua história, das suas instituições, da sua cultura, um melhor modelo, né, político. Então, eles vão ter ideias de tipo nacionalista, ou seja, né, defendendo os interesses nacionais, é aí que surge essa emoção de interesses nacionais. Né. É uma via de regra, essas ideias são ideias elitistas, né, ou seja, entendem que as elites é que deveriam comandar esse processo, né, são antirrevolucionários no sentido estrito do senso, né, são antiliberais no sentido também bem estrito do senso, né, são cientificistas, ou seja, esses discursos, né, e essas narrativas políticas e históricas não são narrativas que não têm uma preocupação cientificista. Esses pensadores todos tinham uma grande preocupação científica, né, de cientificamente embasar, né, as suas análises, né, e todos corroboram com uma ênfase também do papel central do Estado, ou seja, que o Estado deveria ser um elemento constitutivo central, né, para essa busca, né, da busca desse realismo político e desse realismo institucional. Então, basicamente, todos eles estão falando de entendem, né, a modernização, entendem a partir de reformas estatais, né, ou seja, de mudanças na característica do nosso sistema político, na mudança das características do nosso Estado, né, inclusive com propostas institucionais, e isso geraria, então, uma melhor relação, né, entre Estado, sociedade, né, entre cultura e realidade, entre política e realidade. Então, essa é a busca desses autores em conjunto. Né? Por isso a definição dessas variáveis. Bem, avançando, eu vou falar agora aqui um pouquinho da questão metodológica, né? Porque, obviamente, com uma base de dados desse tipo, né, precisa não só de um background teórico poderoso, né, e a gente buscou isso, né, emergir em leituras sobre história dos conceitos, história do pensamento político, história dos intelectuais, mas, ao mesmo tempo, de estratégias metodológicas para conseguir transformar as nossas variáveis e transformar os nossos problemas de pesquisa em dados, né, que possam ser organizados não só numa base, mas que pudessem responder aos nossos problemas de pesquisa. Na verdade, a gente recorreu à base de dados porque as nossas questões de pesquisa geravam um volume gigantesco, né, de dados, e eles precisavam ser organizados. Então foi por isso que nós chegamos, né, na base. Bem, então, se o primeiro passo é desconstruir a obra, né, isso também precisa de critérios metodológicos, né? E para isso a gente usou o que se chama de análise textual discursiva, né, uma metodologia de análise de textos, né, que é um processo, então, de compreensão, né, de novos entendimentos que emergem a partir de textos. Né? Você primeiro desconstrói o texto, desconstrói um corpus textual, depois você reorganiza, né, unitarizando ele a partir de novas variáveis e estabelecendo relação, então, entre essas variáveis, você categoriza, né, essas variáveis, né, e gera, então, um novo tipo de compreensão. Né? Lembrando que, como eu disse, né, aqui, cada pesquisador vai fazer uma leitura, né, própria do material, e, né, enfim, né, pode-se construir uma outra base de dados com essa mesma questão, né, e chegando a conclusões totalmente diversas das que a gente chegou. Agora, para um grupo de pesquisa, era importante que a gente criasse, então, categorias e variáveis uniformes e que todos perseguissem, né, mais ou menos isso. Então, vocês podem imaginar
a quantidade de reuniões e debates que a gente fez, né, para chegar em cada uma dessas, para chegar nessas variáveis, né? Outra coisa que a gente não pode perder de vista é que, como a nossa fonte primária são textos, são livros, né, a gente tem que entendê-las como produções linguísticas, ou seja, eles estão lá debatendo no seu contexto, né, fenômenos, né, do seu tempo, com o pensamento que era possível do seu tempo. Então, um dos principais perigos de se trabalhar com pensamento político é a questão do anacronismo, né? Você dizer, nossa, olha lá como esses caras são burros, para eles é possível falar em democracia autoritária. Né? Óbvio que hoje falar em democracia autoritária para nós gera uma estranheza, mas a gente tem que voltar lá para os anos 20 e anos 30 para entender o contexto, né? E compreender o que eles estavam dizendo por isso e por que esse, né, esse conceito era possível lá. Né? O que eles entendiam por democracia, o que eles entendiam por Estado, por desenvolvimento, o que eles entendiam por sociedade, enfim, né? Então isso que é importante. E esse é o trabalho histórico, você remontar aquele contexto para recuperar, né, essa produção linguística no seu contexto. Né? Bem, então, uma multiplicidade de sentidos é possível ser tirada desse corpo documental, né? Mas nós criamos aqui uma série de implicações metodológicas para chegar, né, de procedimentos metodológicos para chegar numa base comum onde todos os pesquisadores então pudessem colaborar, né, da mesma maneira. Então, se desconstruiu esses textos originais, né, dos livros primários, né, de primeira edição, na sua maioria, né, eu acho que praticamente todos a gente conseguiu primeira edição. Organizamos fichas de pesquisa, né, para cada livro, então a gente dividiu o volume gigantesco de obras entre os pesquisadores, né, cada um era responsável por ler uma obra e fichar essa obra dentro dos padrões de uma ficha que foi então estabelecida, e gerou um debate gigantesco para chegar nessa ficha, né? E esses dados então nessa ficha passavam depois por revisões, né? E depois essas fichas se tornaram então um material bruto que alimentou a base de dados. Basicamente, nessas fichas, as variáveis eram autor-obra, né? Ou seja, a gente precisa vincular cada obra a cada autor, as ideias que o autor está discutindo, né? Então, as principais ideias que são pertinentes às questões daquelas 4 variáveis, né? Autoritarismo, desenvolvimento, o outro e nacionalismo, né? A argumentação, ou seja, o que ele fala sobre autoritarismo, o que ele fala sobre democracia, o que ele fala sobre modernização, entendida naqueles termos que eu coloquei, né? O que ele fala sobre nacionalismo, entendido naqueles termos que foram colocados, o que ele fala sobre o outro, né? Sobre outros países, ou experiência de outros países, naqueles termos que foram colocados. Então, a gente vai decupando esses principais argumentos, né? Também vão sendo rotulados, por exemplo, um desses argumentos era, ou de uma das ideias, o papel do Estado. Ou seja, qual é o papel do Estado na conformação de um ambiente político. Então, cada um desses autores vai ter uma ideia sobre o papel do Estado ao longo de N obras. Né? Então, a gente consegue agrupar, como eu disse, tanto sincronicamente como diacronicamente. A gente pode ver um autor ao longo das suas obras pensando uma mesma variável, né? Vamos supor a variável Estado, né? O papel do Estado, ou a gente pode ainda comparar ele com outros autores que estão escrevendo ao mesmo tempo, no mesmo debate, sobre o papel do Estado. Aí vamos dizer que para ele lá o papel do Estado é que, né, para um desses autores, o Estado deve ser o centralizador das ações políticas. Bem, então a gente tem que um autor, para ele o papel do Estado é centralização política. Né? E a gente consegue comparar isso com argumentos de outros autores, né? E com o próprio autor ao longo da sua obra. E, por último, uma citação, ou seja, os trechos literais dos livros, né? Uma transcrição literal dos textos, aonde eles estão explicando essas ideias, esses argumentos. Então a gente consegue comparar depois citações do mesmo autor, sobre o mesmo tema, né? Ou sobre os mesmos argumentos, sobre a mesma ideia,
A gente consegue comparar as ideias e argumentos através de citações entre diferentes autores, tá? Isso, então, nos possibilita vários movimentos para o momento da análise, né? Posso desde pegar um autor e dissecar a ideia, por exemplo, de democracia num autor, como eu posso comparar a ideia de democracia nos anos 30 entre 2, 3, 4 autores. Né? Num segundo momento, então, a gente foi organizando esses argumentos, né, estabelecendo relação deles, identificando eles com as unidades de análise, né, autoritarismo, democracia, nacionalismo, modernização e outro. Então, a gente parte de uma desconstrução da fonte, uma reorganização e uma nova síntese, né, a partir da base de dados. Então, o objetivo dessa base de dados era que a gente pudesse enxergar, né, esse volume de dados de uma forma que a gente não enxergaria, né, trabalhando com esses dados soltos. Tá? E, obviamente, um cuidado que tem que se ter é que essas categorias, né, de análise e essas variáveis têm que dizer respeito à problemática de pesquisa e dizer respeito às hipóteses de trabalho. Né? Então, a gente gerou aí uma nova síntese, né, a partir desse momento, reorganizando a obra desses autores, reorganizando os argumentos, e a base de dados, então, ela é uma consolidação disso. Né? Para nós, o trabalho da base terminou ali a partir do momento que a gente conseguiu, né, consolidar esses dados em diferentes autores, diferentes obras, né, de uma forma sincrônica, de uma forma diacrônica. Só antes de entrar na base, é importante ressaltar o seguinte: essa base de dados ela não é resultante de nenhum software pré-concebido, né? Normalmente o pessoal gosta de usar FileMaker, eu mesmo usei FileMaker na minha tese de doutorado, gosto de usar SPSS, gosto de usar Access. Né? O interessante aqui é que eu, né, junto com o Luciano, com a equipe, mas, né, passou muito pela minha mão, nós desenhamos uma base de dados própria. Né? Então esse foi um outro desafio muito interessante. Basicamente, nós, através de uma empresa, né, terceirizada, né, que executou, obviamente, a programação e tudo mais da base, mas um desenho de base que foi desenhado exclusivamente por nós, né, e é para uso, né, do nosso grupo de pesquisa, né, gerando produções, né, desde 2011 até hoje, né, em 9 anos de trabalho, sei lá quantos artigos, quantos capítulos de livros já, né, e outros trabalhos, mestrado, doutorado, saíram dessa base. Então é uma base que vem gerando bastante resultados, né, de pesquisa. O que isso quer dizer? Né? Que, na verdade, nós entendemos que para a nossa pesquisa seria importante ter alguns filtros e cruzamentos de dados, né? E isso nós trabalhamos junto com essa empresa terceirizada que, então, elaborou, né, a base de dados para o nosso perfil, né, pra como a gente gostaria, né, que ela desse os outputs que fossem necessários para responder nossos problemas de pesquisa e outros tantos problemas de pesquisa, questões de pesquisa que surgiram, inclusive, a posteriori, né, a partir da base. Então, né, vou falar agora propriamente da base de dados. Pode ser, João? Me escutem? Estão me escutando? Pode sim, pode continuar, estamos escutando. Tá claro? Tá rápido? Tá... Não, tá ótimo e eu estou acompanhando pelos slides, tá bem tranquilo. Tá legal. Bem, então propriamente a base de dados, né? A primeira imagenzinha que tem é uma interface ali, né, da base de dados, que é uma retaguarda da ferramenta. Ela é uma ferramenta de cadastro, né? E foi uma coisa bem interessante, porque ela é uma ferramenta de cadastro de administração, utilizada muitas vezes em hospitais, em escolas, né? Então essa foi a ferramenta que nós encontramos que poderia nos ajudar no que a gente estava procurando, inclusive, porque essa base de dados se tem a pretensão de, em breve, de dispor, né, de torná ela pública, né, na internet. Então, a gente está trabalhando primeiro nela, né, e, posteriormente, ela vai ficar pública para todo mundo acessar. Tá? Então, foi utilizado esse formato, né, de um sistema de cadastro. Né? A segunda lâmina ali da base de dados mostra
então esse menu de retaguarda, né? Esse menu de retaguarda já mostra, então, os cadastros possíveis, né? Ou seja, você pode cadastrar autores, né? No caso aqui a gente cadastrou, entrava lá e botava Oliveira Viana, entrava lá e botava Azevedo Amaral, entrava lá e botava Francisco Campos. Aí a gente ia cadastrar obras, aí abria lá em Oliveira Viana e botava, né? Populações meridionais do Brasil, idealismo da Constituição, problemas de política objetiva, ia cadastrando as obras do Viana. Depois cadastrava do Amaral, ia cadastrando uma por uma. Tá? Lembrando que previamente nós já tínhamos feito as fichas exaustivas de leitura, debatido, corrigido, repassado as fichas. Aí depois a gente foi cadastrando conceitos, né? Os 4 conceitos base, né, do trabalho, né? Autoritarismo, nacionalismo, modernização e o outro. Né? Depois fomos cadastrando as ideias ligadas a esses conceitos, os argumentos ligados às ideias que são ligadas aos conceitos, e as citações, né, ligadas aos argumentos, que são ligadas às ideias e ligadas aos conceitos. Então, um cadastro simples, né, nada muito complexo. Por isso que eu disse que esse exemplo de base é um exemplo de base simples, né, ela não é uma base de muita complexidade. O slide seguinte, então, mostra aqui um exemplo para vocês de como a gente cadastrou autores. Né? Então, dá para ver ali também, por exemplo, que você, ao momento que você seleciona um autor, né, tem uma pequena biografia do autor, né? Uma biografia não exaustiva, uma biografia simples, né, para ter um referencial para outros pesquisadores que vão pegar essa base, e a descrição de todas as obras, né, que são codificadas de cada autor. Tá? Aí, se você clicar ali em cima da descrição da obra, você vai abrir aquela obra, né, a partir das suas variáveis. A outra lâmina nos mostra que o cadastro de obras. Então, cada livro, né, cada obra, ela também é cadastrada, e a partir disso a obra é descrita. Né? Então, tem o nome da obra, o nome do autor, os conceitos que você pode selecionar, os 4, né? Autoritarismo, barra democracia, que é um conceito só, modernização, o outro, e nacionalismo, e a partir dali, as ideias que esse autor tem para cada uma dessas variáveis, os argumentos que ele utiliza a partir dessas ideias e as citações. Tá? Aqui, depois, um exemplo de cadastro de conceitos, tá? Dos 4 conceitos. Então, esses 4 conceitos foram cadastrados uma única vez, né? Que são os conceitos base, da onde parte todas as outras variáveis. Né? Cadastro de ideias, né? Então aqui alguns exemplos de ideias, né? Por exemplo, pegar uma aqui, unidade nacional. Essa foi uma ideia que surgiu ao longo dessas obras, né? A ideia de uma unidade nacional. Então, que cada autor, é possível, né, você analisar o que cada autor disse sobre unidade nacional, ou visões de democracia, que cada autor entendia, né, por democracia. Outro cadastro possível é o cadastro de argumentos. Então, onde você lá, visões de democracia, o que o cara diz sobre democracia, você vai ter lá argumento. Democracia autoritária e o cara começa a dizer o que ele entende, né, por democracia, um tipo específico de democracia para um determinado autor numa determinada obra. E o cadastro de citações, então, onde a gente tira esses extratos, né, textuais, né, para citação. Inclusive, isso aqui nos ajuda até no momento de escrever um paper, né, de escrever um artigo, onde você consegue cruzar os dados e as citações já estão ali, você já pode manipular direto das citações, né, recorta e cola direto para os textos. Tá? Então, depois aqui eu mostro um ecrã aqui do detalhe da pesquisa, né, de como essas pesquisas de diferentes autores podem ser feitas. Né? Então você tem diferentes autores, né, Azevedo Amaral, Francisco Campos, Oliveira Viana, Golbery, né? Aí, por exemplo, uma variável, aspectos geográficos do Brasil, autoritarismo, desenvolvimento, integração nacional, vai abrindo, né? Vai abrindo diferentes possibilidades de pesquisa. Você também pode pesquisar por obras, né? Porque além de você jogar os dados lá dentro, você também pode fazer, então, diferentes pesquisas, né? Inclusive pesquisar mais de um autor ao mesmo tempo. Você pode pesquisar diferentes autores pelo mesmo argumento, pelo mesmo conceito. Você pode fazer com que gere as citações, né, desses diferentes autores. Você pode pegar o mesmo autor, né, e pegar uma ideia única dele percorrendo ao longo da obra. Né? Inclusive, você pode fazer detalhe pelas pesquisas em obra, você pode pesquisar
pelos argumentos, pelas citações, né? E as citações, elas são expandidos, né? Esses argumentos são expandidos em citações que a gente nos possibilita, né, a possibilidade de comparar. Lá no slide 33, então, João, mostra como é que sai esse output, né? Que é uma possibilidade, né, de impressão e de cruzamento e comparação entre os autores ou entre o próprio autor ao longo do tempo na sua obra. Então a gente também fez com que esse software, né, nos desse um output, né, um relatório final, né, de pesquisa. Bem, a partir daqui, né, cotejar esses dados com a historiografia, com a metodologia, refletir, né, chegar a conclusões e escrever, né, artigos científicos a partir do uso dessa base de dados que vem sendo feito aí nos últimos 9 anos de pesquisa a partir dessa base. Então, inicialmente, o que eu tinha para falar era isso. Estou aberto às questões. Bom, sensacional. Eu vou agora parar a apresentação. Vamos voltar para o modo anterior, né? Sensacional, Cássio. Muito legal, muito bacana mesmo. Eu acho que o pessoal conseguiu acompanhar bem os slides. Eu fui, né, acompanhando a cada desdobramento do teu argumento. Eu fui levando os slides juntos. Então eu acho que não teve nenhum problema assim de entendimento. Acho que foi muito, muito interessante. Bom, tu traz uma realidade completamente diferente da realidade apresentada pela manhã no trabalho da Mariana. A Mariana mostrou um projeto de pesquisa que ainda estava em construção, onde a tabela do Excel com os campos estavam ainda sendo debatidos para estabelecimentos dessa tabela padrão, né? E então, assim, é muito interessante tu ver uma pesquisa utilizando o Excel no momento inicial de pesquisa, onde as definições metodológicas e conceituais ainda estão sendo trabalhadas, para uma outra pesquisa, numa outra realidade, com financiamento de pesquisa, com a criação de um banco de dados, mas com um software sob encomenda, o que é uma raridade entre as pesquisas históricas, né? E traz uma outra dimensão de um trabalho já pronto, concluído, no sentido que já está estabelecido, o banco de dados já está sendo usado, já está sendo, as pesquisas estão sendo colocadas em práticas. Então mostra realmente duas realidades muito diferentes, o que eu acho muito legal e muito válido, muito bom mesmo. Isso que é o legal. Exatamente. Eu achei sensacional, muito bacana a organização, os procedimentos metodológicos, os cuidados conceituais que vocês estabeleceram para a construção desse banco de dados. Achei sensacional, muito bacana mesmo. E vamos dar uma olhadinha agora com o Israel, que deve estar passando também a lista de chamada aí a lista do chat. O Israel, eu vou pedir que, por favor, aí ele se manifeste, que vai nos trazendo as perguntas na ordem que ele está trazendo. Pronto, perfeito. Tô disponível. Muito bem, professor Cássio, boa tarde. Muito ótimo a sua apresentação. Eu vou agora falar as perguntas, né, na ordem. O primeiro foi o Anderson, né? Ele fez uma pergunta. Ainda pode dar para ver no chat, mas eu vou botar aqui na ordem, perfeito? Vamos lá. Esse aqui é o Cássio. O Anderson. Pergunta do Anderson. Tá vendo pelo chat ali? No chat. Ali. Tem que abrir Vamos o chat. Então, bota ali o chat que vai ver a pergunta. Tá ali a última entrada do chat ali. Não tá aparecendo para mim aqui. Não. É só descer, rolar o feed para baixo. Para mim não tá aparecendo aqui, não. Tenta de novo, então, Israel. Tá aqui o chat. Agora acessei. Tá. Qual é a primeira pergunta, Israel? Do Anderson? Do Anderson Antunes. Gostaria de deixar uma pergunta para o Cássio. Poderia falar um pouco mais sobre o trabalho de desenho da base de dados, desenvolvimento dela junto da empresa? Como foi esse trabalho conjunto? Bem, basicamente, aqui foi um trabalho quase que exclusivo meu, né? Junto a essa empresa, eu que intermediei essa conversa com a empresa, mas o Luciano também, por ser o responsável da geral da pesquisa, participou bastante desse momento.
na verdade, a gente queria uma ferramenta de pesquisa que refletisse de alguma forma, como eu coloquei lá inicialmente, o projeto de pesquisa, né? E que desse conta das fichas que a gente tinha anteriormente trabalhado, né? As fichas de leitura, e principalmente que essa ferramenta gerasse os cruzamentos, né? Porque o interessante dessa base é exatamente essa possibilidade de cruzamentos. Então, basicamente, eram reuniões feitas com esse grupo, né, dessa empresa que desenvolveu o software, aonde a gente... E isso é muito difícil, né, porque esses caras não são da área da história e precisam enxergar né, o que o pesquisador quer. Né? Para ele, o banco de dados é um banco de cadastro de dados e pronto. Né? Ele não entende o peso das variáveis, a relação entre as variáveis. Então o importante era isso, né? Era conseguir instrumentalizar eles para eles compreenderem, né, o nível de relações que a gente estava querendo estabelecer dentro de uma dimensão histórica. Então foi difícil, porque a maior dificuldade nem foi a dificuldade técnica de desenvolver o software. O software foi desenvolvido de uma forma muito fácil e simples, é um software simples, né? Mesmo sendo um software próprio, por isso que ele é simples, porque ele é simples porque ele dá conta do que a gente precisava e pronto, final. Né? Mas a maior dificuldade foi essa, de fazer eles enxergarem, né, o que era para nós uma variável, o que não era, né, o que era uma variável de controle, o que era uma, enfim, uma variável mesmo, né? Então foi difícil chegar a esse nível de afinar, né, mas levou... sei lá quantas versões foram feitas do software, né? Foram feitas, olha, umas 10 versões ou mais, né, desse software. O Anderson complementou a própria pergunta, perguntando em quanto tempo realmente levou para construir esse software. Né? Olha, acho que o processo todo do software deu um meio ano, pouco mais de meio ano, para ele chegar nesse modelo final. Né? Porque aí depois que a gente chegou no modelo de software, a gente teve que testar, lançar os dados, alimentar a base, né? Porque o software foi feito sem alimentar a base. Né? Os dados da base estavam lá nas fichas, né? Nas fichas categorizadas que a gente fez uma ficha geral de leitura e depois a gente fez fichas categorizadas, que já eram fichas que refletiam a base. Né? Mas elas não tinham a capacidade de fazer as articulações que a base faz. Então, depois foi só alimentar, foi só basicamente digitar, colar, recortar e colar e digitar as coisas para dentro da base. Mas todo esse processo de chegar a uma base onde a gente rodava os cruzamentos, rodava os testes e dava tudo certo, acho que mais ou menos um meio ano de trabalho. Sensacional. Mais alguma pergunta, Israel? Tem sim. A segunda na fila das perguntas é a Isabela. Vou enviar a pergunta para você, professor. Ok. Quantas pessoas participaram da equipe de pesquisa? Olha, como a pesquisa acabou se desenvolvendo em 2 núcleos, né? Um núcleo que ficou ligado às leituras desse corpus documental, né, dos livros, e um outro grupo que ficou restrito às questões de imprensa, porque esse banco aqui não tem os dados de imprensa, ele está com os dados apenas dos livros, né, dos autores, porque a gente entendeu que os problemas que o grupo que estava trabalhando com imprensa tinha para a construção de uma base de dados eram diferentes dos problemas que se tinha aqui para esse conjunto de dados de livros, né, dos autores. Olha, assim, de uma forma mais ou menos exaustiva, variou entre, no máximo, 8 participantes, né, variou entre 8 e 5. Né? A gente fez pessoas pesquisando exclusivamente para esses livros, né, em diferentes momentos. O que é muito interessante, porque já mostra um trabalho colaborativo que não é muito a tradição dentro da historiografia. Né? Não. Inclusive, só de professores, né, envolveram 4 professores, eu, Luciano, Luiz Carlos dos Passos Martins, o Helder, Gordinho da Silveira, e, por hora que eu lembro, são esses professores. Só de largada, 4 professores. E aí mais pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos, gerou bolsas de iniciação científica, ICs, etc.
Perfeito. Vamos ver o que mais. A próxima é a Sabrina Steink, mas ela preferiu falar pelo microfone mesmo. Ela quer fazer a pergunta. Oi, Sabrina. Oi, Cássio, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tudo bem? Tudo bem. Cássio, muito obrigada. Nossa, sensacional essa pesquisa. Não é uma pergunta, é um pedido. Tu poderia falar para nós, assim, aonde a gente pode encontrar alguns resultados já publicados sobre isso, porque, para mim, parece ser um avanço não só metodológico, mas teórico e narrativo sobre a historiografia brasileira. Acho que sim, Sabrina. Assim, né, a gente sendo o mais humilde possível, né, você encontra esses resultados em todos os textos que foram escritos por mim, pelo Luciano Abreu, basicamente, né, por alguns outros autores, como nosso aluno de doutorado, o Daniel Bruno, um aluno que está fazendo doutorado na Espanha, o Gabriel Costa Guta, né, inclusive alguns textos conjuntos entre o Luciano e o próprio Luiz Carlos. Todos esses textos que foram escritos basicamente de 2012 para cá, os meus textos do Luciano, né, capítulos de livros, né, todos foram escritos a partir dessa base de dados. Né? Inclusive textos que foram publicados, eu publiquei um texto na Inglaterra, o Luciano publicou livro na Inglaterra, publicamos texto na Espanha, alguns textos em Portugal, né? Porque só para deixar assim, tornar a coisa mais interessante, agora a nossa pesquisa está fazendo um estudo comparado desses pensadores autoritários com pensadores autoritários de outros países. A gente está comparando o caso brasileiro com o caso português, o caso brasileiro com o caso espanhol, o caso brasileiro com o caso argentino e o caso brasileiro com o caso americano, que é para mim é uma das frentes mais interessantes, porque ninguém imagina, né, esse tipo de pensamento autoritário, de pensamento desenvolvimentista, modernizante nos Estados Unidos, né? E é isso que é o interessante da história conceitual, porque necessariamente eles não trabalhavam os mesmos conceitos que aqui, né? Mas ideias, né, pode se aproximar e pode tirar resultados bem interessantes lá com o caso americano. Então, no momento atual, a gente já está nesse estágio de pesquisa. Né? E principalmente essa pesquisa nos levou a uma outra variável fundamental, né, chamada corporativismo. E nós avançamos no estudo do corporativismo. Né? Principalmente, vamos dizer assim, na variável institucional, né, no modelo institucional brasileiro, né, pegando aquilo lá que o Edson Nunes fala na gramática política brasileira, né, a gente acabou, nesse momento, a gente está se debruçando sobre a variável corporativismo e comparando o corporativismo brasileiro no pensamento autoritário, né, com o corporativismo e o pensamento desses autores nesses outros países. Aí agora eu tenho uma pergunta. Obrigada, muito obrigada, vou procurar. Na verdade, eu li um texto do Luiz, eu acho, tem uns 2 anos, num livro que foi publicado aqui no Piauí. O Luiz tem um texto sobre Azevedo Amaral, né? É resultado dessa base. E eu queria te perguntar uma coisa que, enfim, né, porque tem muito graduando, aí eles não entendem, às vezes são novos, não entendem direito como funciona a universidade. Tu tem como, se puder, claro, falar sobre a questão do financiamento, porque uma pesquisa desse porte, com todo esse aparato, com uma criação de um software, porque tu não paga só a criação do software, tu tem que manter o software, né? Tu vai pagar, tu vai pagar anualmente, ou enfim, conforme o contrato, tu tem que manter o software, bolsista. Não, nesse caso até, Sabrina, não, a gente comprou o software mesmo, o software é nosso. Ele foi desenvolvido meio que com exclusividade para essa pesquisa, foi comprado e pronto. Tá? Excelente. É patrimônio da universidade, né, o software. E do grupo de pesquisa. Né? A partir do grupo de pesquisa, patrimônio da universidade. Agora, isso foi feito graças já ao Plano Nacional, né, de Pós-Doutoramento, a Bolsa PNPD CAPES, né, que foi ela uma das principais fontes de custeio dessa pesquisa. Tiveram outras fontes de custeio, né? Nós buscamos bolsas de de iniciação científica, junto à FAPERGS, né, que é a Fundação de Pesquisa aqui do Rio Grande do Sul, que ampara a pesquisa, né, junto à CAPES,
junto ao CNPq, tivemos, né, esse grande projeto, ele foi recortado em projetos menores e, né, a gente mandou para diferentes editais, onde a gente conseguiu captar e centralizar isso para esse grande projeto. Foi uma engenharia econômica, né, para chegar nessa capacidade de formar, né, porque o interessante da pesquisa é que ela não é só um software, ela também formou pós-doutores, formou doutores, formou mestrandos, né, deu a iniciação científica a graduandos, então é muito, muito além do software. Né? Muito obrigada, Cássio. Parabéns. Bom te ver, fazia tempo. Ixi, década, eu acho. Obrigada. Bom, dando continuidade, a próxima pergunta é do Anderson Pereira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, aqui eu enviei, acabei de enviar. Vamos ver. Anderson Pereira. A desconstrução dos feitos é feita com a clássica análise de conteúdo? Teria alguma referência bibliográfica para análise dos textos? Bem, Anderson, aí entra todo um debate teórico, conceitual bem interessante. Né? Existe uma coisa chamada análise de conteúdo, existe uma outra variável chamada análise textual discursiva. Né? A gente acabou utilizando, né, muito mais o Moraes, né, o Roque Moraes, no que se compreende como uma análise textual discursiva. Tá? Apesar do método da análise de conteúdo e da análise textual discursiva serem relativamente parecidos, as implicações teóricas e algumas implicações metodológicas são bem díspares. Né? Então a gente, né, respondendo a tua primeira parte da pergunta, não foi feita com uma clássica análise de conteúdo, foi feita a partir de uma análise textual discursiva. Né? E aí você pode ver o Roque Moraes. Né? No mesmo sentido, lá da análise de conteúdo, a gente tem, você pede referência bibliográfica, né? Tem a Laurence Bardin, né? Tem a Violette Morin, né? Com textos sobre análise de conteúdo e sobre análise discursiva. Né? Tem um texto muito interessante da professora Núncia Santoro de Constantino sobre análise textual discursiva, que está inclusive na revista da PUC, ele é publicado na revista da PUC, né, na revista de estudo Ibero-Americanos. Né? Desculpa, Cássio, não é sobre análise de conteúdo mesmo, essa da Núncia? O da Núncia é análise de conteúdo. Tu falou sobre análise discursiva. Eu falei como análise discursiva, tá. Exato. Então, eu sempre que eu conheço esse texto também. Não, eu também confundo, enfim, né? E fora esses textos, vamos dizer assim, Anderson, que são de uma metodologia mais, né, entre aspas, receita de bolo, passo a passo de como fazer, existe toda uma implicação teórico-metodológica, né, que vem desse debate a partir do Koselleck da História dos Conceitos, da Escola de Cambridge, né, com John Pocock, Quentin Skinner, né, e outros autores, e ainda uma terceira aproximação teórica que é possível, que é da história conceitual do político, a lá Marcel Gaucher, Pierre Rosanvallon e Claude Lefort. Né? Então, na verdade, essa desconstrução textual ela está antenada, né, com a metodologia da análise discursiva, né, análise textual discursiva, obviamente se utilizando também dos ensinamentos da análise de conteúdo, mas, né, olhando lá para a teoria da história dos conceitos. A história dos conceitos ela tem esse problema, ela não dá a receita do bolo, né? Mas ela nos aponta para uma série de problemas teórico-metodológicos. Então a gente tentou dar conta disso tudo. Exato. Perfeito, muito bom. Professor. A próxima é a Gabriele, e é uma pergunta parecida, né? Também falando sobre propostas bibliográficas. Leituras básicas sobre prosopografia. Aí tem um mundo, porque assim, né? O João viu isso, a Sabrina também, e tantos outros que de alguma forma passaram pela PUC, né? Pelas mãos do Flávio Reis. Tá? Mas existem algumas escolas da prosopografia, né? Se a gente tentasse delimitar, eu diria assim, uma escola inglesa, né, da prosopografia, né, e aí eu já te indico o texto do Lawrence Stone, então, um texto clássico, né, sobre prosopografia.
mas pelo menos na França se abrem 2 escolas importantes da prosopografia. Tá? E eu diria, de uma escola eu te diria os textos do Christophe Carli, né? Então, se você escreve Charle, né? Mas se fala Carli, Christophe Carli, mas se escreve Charle. Então, qualquer texto do Christophe Carli, você adentra no mundo de uma dessas escolas, né? E tem uma outra escola da prosopografia francesa, mais ligada à Universidade de Lille e outras, né, outras vertentes, e aí você pode procurar como é que é o nome da autora? Agora me deu um branco. De Lille. Bem, daqui a pouco eu lembro e te passo. Vamos fazer o melhor. Eu vou pegar uma bibliografia sobre prosopografia, envio para o João, e o João... Pode ser, João? Perfeito, tranquilo. Tu disponibiliza para o pessoal, porque de cabeça agora me deu... Agradeço. Mas não é a NET alguma coisa? Não. Não? Pensando aqui. Eu também estou tentando... Mas enfim, tem muitos autores, Verboven, tem autores americanos, tem muitas escolas. Prosopografia é uma coisa que abre toda uma série de debates. Claude Lemercier é o nome. A Claude Lemercier. Lembra? Perfeito. Se deu certo, temos a última pergunta. Pode ser? Fiquem à vontade, eu estou à disposição de vocês. É o Gilberto Gonçalves. Essa aqui, ó. Professor, na sua fala, as fichas alimentavam a base de dados. Por favor, você pode falar da construção dessas fichas? Você usar um modelo já existente ou criar um modelo próprio? Não, a ficha foi bem simples, né? Na apresentação, Gilberto, eu falei sobre as variáveis da ficha, né? Em algum momento aqui da apresentação, deixa eu ver se eu acho, eu falei dessas variáveis que geraram a ficha, né? Nome do autor, obra, né? Que são as variáveis bem parecidas com as variáveis da base, né? E nem poderia ser diferente, já que é ela que alimentou a base. Não estou achando agora aqui onde é que está, mas enfim, tá? Então, essas variáveis são as mesmas, tá? O que acabou, ou seja, o autor, obra, conceito, né, categoria, argumento, ideia, argumento e citação. Foi assim que foi organizada a ficha, e ela foi feita em tabela, Word, Excel, super simples, nada muito complexo. Na verdade, essas fichas nos serviam apenas como uma forma de organizar, né, as primeiras fichas de leitura. A ficha de leitura também não se usou nenhum modelo lá muito revolucionário, se usou um modelo de ficha de leitura básico mesmo, né? Entretanto, essas leituras já eram leituras orientadas, né? No sentido que a gente tinha um fichamento geral da obra, né? E depois essa ficha geral ela era desdobrada por temas, né? Gerava uma ficha sobre autoritarismo e democracia, ou seja, onde a gente retirava só os argumentos que tratavam desse conceito, né? Outra ficha que gerava somente argumentos sobre modernização, outros que só sobre nacionalismo, e outros só sobre o outro, né? Ou relações internacionais, ou questões internacionais. Então, uma ficha geral gerava 4 outras fichas temáticas, né? Então, foi com essas fichas temáticas que o banco foi alimentado. Não sei se respondi, né? Sensacional, eu gostei da resposta, porque tu entrou num ponto. Deixa eu só perguntar, se tem mais alguma pergunta ou não? Não, até agora mais nenhuma. Não sei se alguém ainda vai querer fazer mais. Então, vou aproveitar assim, fazer um breve comentário, porque eu acho que você tocou num dos grandes pontos, viu, Cássio? Que é justamente essa noção da ficha de leitura, né? As pessoas, às vezes, não têm o hábito de fichar as suas leituras. É fundamental. Isso é fundamental. Dentro da área das humanidades, sim, é fundamental, porque a gente não consegue guardar dentro da nossa cabeça e acessar rapidamente. E outra, quando você tem que voltar, a uma leitura, você está frito. Então, né? Exatamente. Essa é uma das grandes questões, e eu destaco isso dentro do nosso laboratório, né?
que é justamente essa necessidade de fichamento dos textos, né? Porque isso é algo que passa despercebido. As pessoas, às vezes, fazem uma graduação, entram no mestrado e nunca fizeram um fichamento de texto na vida, né? Porque, às vezes, tem procedimentos mesmo de leitura e de estudo que eles são muito peculiares, né? Tem muitas pessoas, e eu vou dar alguns exemplos assim de fichas ou de tentativas de ficha, que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu só vou procurar aqui por um instantinho, só um instantinho, peraí. Só um instantinho. Pronto, acho que agora já dá para mostrar. Essa ideia dos fichamentos, eles são muito importantes, eu saliento muito essa necessidade. E veja, a base toda da pesquisa que tu acabou de apresentar é ficha de leitura. Só que assim, né, João? Só entrando, né, complementando a tua fala e essa consideração, ela é uma ficha de leitura documental, né? Documental, agora, exato. O livro agora, ele não é um livro tratado de forma teórica, metodológica. Exato. Ele é o livro como fonte. Como fonte, exatamente. Mas... Então, cada ficha dessas, João, tinha em média, assim, ó, desculpa, mas eu acho importante isso. 30, 40... As fichas menores têm 16 páginas. Sim, lógico. Não é uma ficha de leitura de 2, 3 páginas, como a gente está acostumado a fazer. A grande questão é isso, assim, como acessar essas coisas. E é disso que se trata quando tu faz um fichamento. Né? Porque tu pode pegar um livro do Oliveira Viana, fazer um fichamento dos argumentos que vocês levantaram, todos eles ao longo da obra, e fazer esse sistema, por exemplo, de post-it. Né? E encher de post-it como uma obra clássica aqui minha que eu tenho, né? Que é a Construção da Ordem, do Zé Murilo de Carvalho, que é cheia de post-it. Tu vai colocando lá, e quando tu vê, tu já não sabe mais onde que tá aquele post-it. Porque tu já encheu ele, né, o livro inteiro, virou uma árvore de Natal de tanto enfeite, e tu não enxerga mais nada. E aí tem, lógico, o segundo passo, que é um passo bem inicial, mas que já vale a pena ser feito, que são fichas de leitura propriamente dita. E eu tenho algumas aqui para mostrar. Claro. Que são fichas de leitura, fichas de leituras clássicas. Né? Isso é importante colocar, assim, porque no grupo a gente trabalhou com fichas de leitura de diferentes níveis. A gente trabalhou com fichas de leitura metodológica, fichas de leitura teórica, fichas de leitura do que a historiografia diz a respeito desses autores. Exato. E aí sim entramos nas fichas das próprias obras. Então, olha aqui, só para a gente mostrar aqui, olha a quantidade de fichas que tu pode fazer. Isso aqui é de um livro só, tá? Isso aqui é um fichamento de um livro, né? E aí tu vai fazendo, ó, desde esquema, explicativo, tu faz o que tu quiser, né? Mas é um fichamento. E é um fichamento ainda extremamente rudimentar, porque tu está usando a maneira mais básica, que é uma ficha que tu preenche e que tu vai acessar ela futuramente. Embora isso já seja extremamente útil, já vai ajudar muito em pesquisas, sobretudo em pesquisas iniciais, já vai dar um patamar muito interessante. O problema é quando tu começa a acumular esse volume de fichas e tu não consegue mais achar a ficha que tu quer. Tu gasta tempo procurando a ficha, tu gasta tempo, né? E aí tu tem que dar esses passos além. Né? Então, assim... Tem um outro espaço do banco de dados que eu não mostrei aqui, tá? Mas é um que a gente também trabalhou, é onde a gente colocou no banco de dados um espaço para essas fichas metodológicas, teóricas e historiográficas. Então, a pessoa que acessar a base, ela também vai ter essas fichas. Então, sensacional. Então a gente coloca todos os passos realmente da pesquisa na base. Mas ela vai se tornar pública ainda daqui mais um tempo. Queria aproveitar que a gente tem esse momentinho também para mostrar esse pulo do gato, como fazer isso também digitalmente, né? E aí eu queria pedir licença para apresentar também aqui para vocês, projetando a minha tela novamente, como dá para fazer, como eu faço isso dentro do meu banco de dados. Sim, sem dúvida. E aí eu consigo mostrar para vocês, e aí vocês vão ver essa construção. Tu sai do post-it no livro, uma ficha manual,
para chegar numa ficha digital que te possibilita um outro patamar. Eu vou mostrar para vocês como é que ele está. Vamos ver. Todos estão vendo? Então já, né? Uhum. Bom, aqui nós temos meu banco de dados, aí eu vou entrar lá nos meus fichamentos. Aqui eu consigo entrar, por exemplo, nos meus fichamentos e tenho uma noção aí da quantidade de obras fichadas, né, por temáticas e assim por diante. Tem coisas da minha época do mestrado, tem coisas de pesquisas recentes, outras mais antigas, algumas com vinculação teórica, outras temáticas, mas aqui eu tenho, no total, aqui tem 249 registros de entradas. Então, o que a gente pode fazer? Tu pode fazer uma busca por temas. Então, imagina, dentro de um universo de 249 fichas, eu posso, por exemplo, buscar um conceito que eu sei que aparece em alguma leitura que eu fiz no século passado, que eu já não lembro mais, e aí eu posso me referir, por exemplo, a um conceito bem pontual como extraterritorialidade. Extraterritorial. Vou botar assim. Ele já vai me dizer todos os artigos que falam especificamente sobre esse tema. Aí tu pode abrir esse tema e ele vai estar o quê? A ficha de leitura. A ficha de leitura pode trazer observações, o assunto, a citação completa para copiar e já colar no nosso Word na hora que estiver digitando, a data de publicação, que ajuda a gente a olhar, e aqui o fichamento propriamente dito, com as páginas, com as citações do livro. Isso tudo é trabalho manual, é computador com livro, digitar tudo, linha por linha, texto por texto, e tu vai realmente criando todo o argumento aí do texto, tudo pronto. Então, toda vez que eu quiser procurar sobre extraterritorialidade, eu já sei lá que tenho esses registros aqui, por exemplo. Se eu quiser escrever um artigo sobre a extraterritorialidade, eu consigo chegar rapidamente aos autores. A mesma coisa eu posso fazer com outros conceitos. Eu posso, por exemplo, eu tenho uma parte da minha tese que eu discuti febre amarela, então eu posso discutir sobre febre. Tudo que falar sobre febre, eu tenho aqui os artigos ou livros que foram escritos sobre febre. Então, tudo que cita a palavra febre vai aparecer aqui, já limita a minha busca de 249 fichas e ela se transforma em 23. Né? Então, esse é o ganho, né, que tu vai ter quando tu tem esses fichamentos já prontos. Então, eu acho que fica claro, né, com esse exemplo aí, como que a gente também acessa mais rapidamente a informação e tu ganha tempo. Porque uma coisa é tu escrever sabendo que tu precisa daquela leitura que tu fez há 5 anos atrás, e aí tu correr atrás dela, sendo que tu não sabe aonde que ela está dentro de um livro de 500 páginas. E aí é onde que está essa citação. Se torna impossível o trabalho. Exatamente. Você tem que refazer o trabalho a todo momento. Né? Exatamente. Então essas são algumas dessas ideias para a gente ver as vantagens. Né? Eu falo muito, né, sobre esse procedimento que realmente, no caso do projeto de vocês, Cássio, eu acho que mostra como isso pode ser levado ao último patamar, ao ponto de tu realmente ter uma pesquisa coletiva, estruturada, financiada, né, com tecnologia própria, que dá realmente um resultado extraordinário, como tu mesmo disse, publicações no exterior, né, tese de doutorado, de mestrado, de iniciações científicas. Isso mostra o potencial que uma pesquisa metodologicamente bem construída pode dar. Né? E o outro lado realmente é essa noção que tudo isso começa com a organização básica. A organização básica que pode ser o simples fichamento de um texto. Quando tu vai para a aula, na aula do mestrado, a discussão do laboratório, a discussão de uma disciplina, se tu já for para a aula com o fichamento realizado pronto, esse fichamento vai ser para o resto da tua vida. Tu vai acessar essa informação muito mais rápido. Né? Então, né, eu achei magnífica assim, essa tua pesquisa, porque ela demonstra esse potencial, né, que dá para fazer, né, transformando umas leituras até mesmo em fonte primária, nesse caso, lógico, mas é como isso se transforma, como essa organização transforma uma pesquisa. Achei sensacional, fantástico mesmo. Então, de parabéns. Deixa eu fazer uma pergunta para o Israel. Tem mais alguma pergunta ou não? Estou à disposição. Na verdade, tem a pergunta agora do Emerson, né, que ele acabou de fazer.
Acho que ainda dá para ver no chat. Ah, sim, que as aulas estão sendo gravadas. Sim, elas vão ficar públicas, Emerson. A ideia é criar um canal do YouTube lá do laboratório, onde vai estar disponível essas discussões todas, né? Essa é a ideia. Fora ele, mais ninguém. Mais ninguém? Pessoal, então, se não tiver mais perguntas, né, eu vou agradecer muitíssimo o Cássio pela disponibilidade, pela gentileza de compartilhar conosco a sua experiência e esse projeto de pesquisa fantástico, que todos os professores estão de parabéns envolvidos. Eu acho que é um ganho muito interessante, eu acho que traz novidades, traz uma série de insights interessantes para pesquisas, né? Eu acredito que deva ter aqui, entre essas 60 e tantas pessoas que frequentaram a sala aqui hoje, deve ter pessoas interessadas, eventualmente, de fazer uma pesquisa em cima de um autor, né? Ou como o autor pensa alguma... Isso ou seja, tu deu a receita metodológica para o cara, e teórica, né? Mostrando qual é o caminho que esse cara pode fazer, o ganho que isso pode ter, a dimensão que pode levar. Eu acho que é sensacional, muito bacana mesmo. Eu acho que complementou bem, como eu disse, com a aula da manhã com a Mariana, que mostrou uma construção de um banco de dados e todos os cuidados técnicos para a definição desses campos, né? E ao mesmo tempo tu mostrou os teus campos, quais foram as argumentações teóricas, metodológicas que fundamentaram esses campos, e mostrou como foram inseridos os registros dentro desse software e o que isso significou na tua pesquisa e o que significou para o grupo de pesquisa como um todo. Eu achei fantástico, eu acho que está de parabéns realmente essa iniciativa de vocês. Agradeço muitíssimo, Cássio, essa disponibilidade, ter aceitado esse convite. Foi um prazer rever também um amigo de longa data. Tá? E agradecer também a presença de todos que estão aqui conosco hoje, e fazer já o merchan, né, de amanhã, que amanhã o curso retoma de novo a programação, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. No turno da manhã, nós vamos ter, às 9 horas da manhã, a presença do Andres Noronha, professor da Federal do Amapá, que vai nos trazer o banco de dados da pesquisa histórica, né, e vai trazer algumas informações dos bancos de dados que ele está trabalhando ultimamente. E também é uma pessoa que tem uma experiência de bancos de dados muito grande, bem interessante de ver. E vai ser o mesmo sistema, nós vamos também fazer uma chamada pelo chat através desse Google formulário que nós circulamos hoje à tarde. Eu vou pedir que também vocês preencham todos os dias, em todas as aulas, que é isso que vai gerar mais adiante o certificado de vocês. Eu acredito que é isso, tá, Cássio? Valeu muito pela tua participação, pela tua organização, até na exposição, que fez com que ela fosse concisa, direta e extremamente agradável de se escutar. Foi muito, muito interessante mesmo, tá? Nosso João, registro, né, João? Como, desculpa? Nosso registro. Muito obrigado, Israel. Só um momentinho antes, eu gostaria de agradecer novamente o convite, viu, João? Me coloco à disposição, né, se precisarem de mim, e estou aberto aí a quaisquer, né, novos eventos, convites, legal. discussões. Excelente. Obrigado. Eu vou pedir que o pessoal que ainda está na sala, que por favor liguem as suas câmeras para eu fazer uma foto aqui de um grupo com as suas webcams, que vai ser interessante para a gente dar uma olhada aí, tirar uma foto de registro do evento. Então, quem puder, por favor, aí ligar, vai ser ótimo. Olha só quantos rostos. Legal. Muito bom ver todo mundo. Olha lá, vamos fazer o registro. Olha que legal. Bacana. Excelente. Deixa eu fazer mais um para que entrou mais gente. Muito bacana. Que legal. Pessoal, muito obrigado, agradeço a participação de todos e de todas, uma satisfação, e espero revê-los a todos amanhã de manhã às 9 horas, quando a gente retoma nossos trabalhos, tá ok? Um grande abraço a todos e uma boa tarde. Vou parar a gravação agora.